Voltamos agora com o Mundo Esporte. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Com a entrada de Adriano na segunda etapa, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 3-0 no Pacaembu, pela 28ª rodada do Brasileiro. Leandro Castanho, William e Alex fizeram os gols corintianos, todos na primeira etapa. Com o resultado, a equipe do Parque São Jorge voltou à liderança da competição com 51 pontos. O Vasco, que liderava o Nacional, perdeu por 3-0 para o Inter e estacionou nos 50. O Atlético Goianiense continuou com os 38 pontos. A equipe goiana não perdia 6 jogos com 4 empates e 2 vitórias. O Corinthians completou o 4º jogo consecutivo sem derrota, com os empates e 2 triunfos. Vamos continuar aí vendo os gols de Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians que volta a assumir a liderança depois de um tempo que ficou entre segundo, terceiro e quarto colocado. Teve a sorte de Vasco perder por 3-0 sobre o Internacional. Teve a reestreia do Adriano e muito mais nesse jogaço de 3-0 para o Corinthians contra o Atlético Goianiense. Se tudo foi ótimo para o Corinthians, o Palmeiras já não pode dizer a mesma coisa. Mesmo com 7 desfalques, o Santos derrotou os palmeirenses na tarde de domingo por 1-0 na Vila Belmiro e voltou a vencer depois de 3 derrotas consecutivas. O resultado complica o Palmeiras, que ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Taça da Libertadores. O time, comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, caiu uma posição e agora é o 9º. E tem 40 pontos, 6 a menos que o Botafogo, 5º colocado, o último a conseguir a classificação para o torneio continental. Já o Santos, sem grandes pretensões na competição e com a cabeça no Mundial de Clubes em dezembro, tem 38 pontos e é o 11º colocado. O atacante Borges marcou o único gol da partida e é o artilheiro isolado do Nacional com 20 gols. Mesmo com desfalques, o Santos criou as melhores chances para marcar, principalmente com Allan Kardec. O Palmeiras, sem Valdívia e Kleber, fez pouco. O goleiro Rafael foi muito pouco exigido. Na próxima rodada, o time da Baixada Santista encara o Atlético Mineiro fora de casa, enquanto o Palmeiras visita o Flamengo no Rio. O Flamengo ficou 2 vezes atrás no placar, mas com 2 gols do argentino Botinelli, levou a melhor no clássico contra o Fluminense, que ficou em 3-2 no Engenhão. O time rubro-negro passou para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, deixando para trás os rivais Fluminense e Botafogo. Com o resultado, o tricolor carioca ainda ficou fora da zona que classifica para a Libertadores. O argentino Botinelli, que entrou na segunda etapa, fez 2 gols nos últimos 5 minutos de partida. Sobis e Lanzini haviam marcado os 2 tentos do Fluminense. Aí a gente está vendo alguns lances da partida do Flamengo e Fluminense, um clássico carioca, onde o Flamengo mostrou raça e conseguiu virar esse jogo fazendo 3-2. Flamengo que sobe na tabela, entra na zona de classificação para a Libertadores e aí está podendo brigar pelo título. A gente está vendo aí um dos gols do Fluminense. Após 7 jogos sem vitórias e 3 derrotas seguidas, o Avaí atropelou o Atlético Paranaense por 3-0 na noite de domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Os gols foram marcados por Lincoln, Jean e Rafael Coelho, todos no primeiro tempo. A partida marcava o confronto do penúltimo com o antepenúltimo colocado no torneio. Apesar do bom resultado, o Avaí continua em 19º lugar, agora com 25 pontos. O Atlético Paranaense também segue ameaçado de rebaixamento em 18º com 27 pontos. As 2 equipes voltam a campo no próximo meio de semana. O Avaí enfrenta o Atlético Goianiense, quarta-feira em Florianópolis. Na quinta-feira, o Atlético Paranaense pega o Vasco em Curitiba. Voltando a falar de ginástica artística. A equipe masculina de ginástica artística surpreendeu no primeiro dia de eliminatórias do Mundial de Tóquio. A equipe nunca havia ficado à frente das seleções como as de Itália, Porto Rico e Portugal.
O Brasil tem 346.626 pontos. O Japão, primeiro colocado, marcou 364.291 pontos. Se ficar entre os 8 primeiros e passar a final, o Brasil assegura a vaga nos Jogos de Londres de 2012. Diego Hipólito foi um dos destaques da equipe e terminou na segunda posição no solo com 15.500 pontos contra 15.566 do romeno Marian Dragulescu. Nas argolas, Arthur Zanetti obteve a melhor nota com 16.166 pontos. Este foi o Mundo Esporte de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!